Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso ministério. Esse é o nosso podcast número 27 e estamos trabalhando o livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, capítulo 7, Leve seus filhos à igreja. Eu sou Karina Barber, seja bem-vinda à nossa mesa e vamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração nesse tema. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, nos guie, nos ajude e nos encoraje para que nós possamos, ó Senhor, na Tua vontade, trabalhar para a construção dos nossos lares. Nos ajuda nesse tema a esclarecer dúvidas e a estarmos encorajando uma outra em como nos dedicar ainda mais a Ti. Em nome de Cristo. Amém. Então, Elizabeth George começa a falar que o coração de uma criança é macio e receptivo à verdade espiritual e experiências. Deus utilizou a dedicação de nossos pais para nos fazer ter vontade de levar os nossos filhos. Esse é o testemunho que ela dá através do seu livro. O Salvador cresceu em uma cultura onde as leis de Deus e seus rituais eram observados e famílias adoravam juntos. Ela lembra que devemos receber o reino dos céus como as crianças. O amor pelo Senhor nos faz querer obedecer às suas instruções. Para isso, ela traz João 14:15. Ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ela também fala que Deus opera no coração da mãe através de sua igreja. E ela vai falar diferentes pontos. O primeiro é escutando o coração e mente e a voz do pastor. Então, a gente vai ler Colossenses 4:16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Estar em igreja, número 2, nos ajuda a unificar o coração em adoração. 1 Timóteo 2, 8-12. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine que tem autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. No ponto 3, ela fala: harmonizar nossa voz em louvor a Deus. Mateus 26:30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Assim como Efésios 5, versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O ponto 4, ela fala dar sacrificialmente ao Senhor. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E o último ponto é compartilhar experiências com velhos e jovens. Ela traz aqui a nossa resposta do coração. A comunhão é um privilégio. Observe os rituais de sua família e Deus honrará o seu compromisso. Minhas escolhas. Não perca a oportunidade de reforçar as verdades do Evangelho.
Caso seja necessário, prepare-se à noite antes de ir à igreja, para que não haja correria e atritos de manhã. Converse com os professores da igreja dos seus filhos e participe continuamente na sua igreja e converse de forma positiva sobre a sua igreja em família. Então, meninas, agora eu vou dar o meu testemunho aqui em casa do que nós temos feito com relação à igreja. Eu acredito que na vida de todo cristão nós temos diferentes fases, certo? E eu tenho aprendido e tentado respeitar essas fases na minha família. Quando eu era adolescente, que eu me tornei cristã, a minha mãe, né, no Brasil, ela brincava comigo que eu era barata de igreja, porque toda ocasião que eu pudesse estar na igreja, eu estava. Eu estudava no mesmo prédio em que nós tínhamos a minha igreja local, Igreja Batista, e eu estudava de manhã lá, ia no culto da quarta, às vezes tinha escola bíblica à noite, tinha um instituto bíblico, eu lembro fazendo algumas aulas. No sábado nós tínhamos OANSE, tínhamos mocidade. No domingo tínhamos escola dominical de manhã, às vezes à tarde esporte, a gente brincava de algum jogo na igreja, alguma coisa assim. E à noite a gente tinha culto comum, né, o culto da igreja. E eu estava em todas essas ocasiões, além de ensaios de grupo de louvor e outras momentos de comunhão na igreja. Isso foi a minha adolescência e início de vida adulta toda, né? E era conferências, acampamentos, enfim, eu era muito envolvida na igreja. Eu servia no louvor um pouco e servia mais como professora de escola das crianças, né? Escola dominical, às vezes culto à noite. E eu servi durante muito tempo com os adolescentes no nosso grupo de jovens das igrejas batistas da minha região. Conselheira de acampamento, e isso foi dos meus 12 aos meus 22 anos quando eu casei. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu sofri muito. Por quê? Porque eu não conseguia me engajar na minha igreja local. Era composta a maioria de idosos, só que eram idosos bem reservados. E foi quando a minha avó e meu avô me adotaram, e daí eu permaneci em comunhão com eles, né? Os meus avós, que eu chamo de meus anjos aqui nos Estados Unidos. E assim foram os primeiros anos, eles me acolheram, eu fazia coisa com eles. Eu lembro dando alguns testemunhos na igreja, tocando alguns especiais, mas nada muito intenso. Meu marido, ele se tornou diácono na época e ele ajudava com os adolescentes. E eu fazia o que eu podia ali dentro das minhas circunstâncias. Quando nós mudamos de igreja, que aconteceu por volta de 3 a 4 anos depois de eu vir para cá, nós trabalhamos como líderes dos jovens daquela igreja, dos adolescentes. E foi um período muito abençoado. Foi quando eu estava no grupo de jovens, só que nós éramos o único casal casado daquele grupo. A maioria do pessoal era solteiro. Foi quando eu conheci, Deus me deu a minha irmã e Deus me deu o meu filho Júlio, que era onde eu servia com os jovens adolescentes. E nós ficamos ali até eu ter a Bela e ver que a gente precisava de uma igreja menor, porque essa era uma igreja muito grande e a gente se sentia como visitantes no domingo. Então, nós procuramos uma igreja menor e nós fomos para a igreja que nós estamos agora, que é a igreja onde nós temos essa comunhão desde que eu estava grávida do Tomás. O Tomás já tem 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Então, Deus tem nos proporcionado todo esse caminho. Quando nós chegamos nessa igreja nova, que é a igreja que nós estamos, é a igreja batista, o meu marido, ele trabalhava nos fins de semana e não era todo domingo que a gente tinha disponível para ir para a igreja por conta do trabalho dele. E a gente sabia que era uma fase, que aquilo ia passar, não era o que a gente queria para o resto da vida. E então nós nos dedicamos para que o nosso dia de descanso fosse a quarta-feira, que era o dia que ele tinha de folga, que a gente podia ir para a igreja.
Então, nossos cultos de quarta-feira tornaram-se os nossos domingos. E nós éramos muito dedicados nas quartas. Nós íamos toda quarta-feira. Tinha uma refeição antes de todos os membros da igreja, que a igreja servia para quem viesse do trabalho para poder servir no oance à noite, né? Como se fosse um oance da nossa igreja. Só que é outro nome. E nós fizemos isso por 2 anos. Então, nós ficamos muito amigos de muita gente da igreja que até hoje são quem eu considero assim, os mais próximos de mim nessa fase. Eu comecei a ensinar, depois que eu me tornei membro, o Mulheres Como Eu na minha igreja. Ensinei o Mulheres Como Eu todo. E foi assim uma bênção nesse período de ensinar o Bible Journaling na minha igreja para as mulheres uma vez por mês. Minha avó fazia parte, minha irmã fazia parte. Foi um tempo muito abençoado. Quando a pandemia chegou, eu acredito que foi assim, 2 divisores de águas que nós tivemos aqui em casa. Um foi quando meu marido foi promovido e passou então a trabalhar na semana e ter sábados e domingos de folga. Que daí nós íamos todo domingo para a igreja, nossa saúde permitindo, né? O que é que aconteceu? Mudamos, estamos agora a 20 minutos da igreja. Quando tem neve, nevrasca, a gente está mais ou menos a 1/2 hora da igreja, dependendo de quanta neve tem. E neste período de vida da gente, a pandemia atacou 1 ano depois da gente se mudar para cá. E a gente se isolou de todo mundo, né? Como todo mundo precisou por conta da saúde. E a gente assistia online, assistia os cultos online. E a nossa igreja abriu um culto específico para pessoas com saúde comprometida, com um sistema imunológico comprometido, que era o que a gente atendia. Então, a gente passou a fazer culto no lar, ainda mais intensificado neste período, e a gente intercalava com esse culto, só que esse culto era muito cedo, era tipo 8 da manhã. Então, pra gente aqui, a gente tinha que sair de casa, acordar às 7, sair de casa às 7h30, então para levantar os meninos, aquela coisa toda era muito, mas a gente tentou, né, pra gente poder manter a comunhão na igreja. E a gente ia domingo sim, domingo não, no templo, e na casa de irmãos, que a gente chamava nossos irmãos da quarentena, que é quem a gente tinha contato, nós íamos no outro fim de semana. Então a gente tentava fazer rodízio de ter pelo menos 3 comunhões com irmãos cristãos na pandemia. Então, seria 2 nesse culto de sistema imunológico de manhã. Eu fazia uma bolsinha com atividades para as crianças, coisas assim para eles poderem fazer no chão. Colocava um cobertor no chão na igreja, porque não tinha salinha. E o culto deles era no lar com a gente, né? A gente sempre fez o culto no lar com as crianças aqui em casa. E os devocionais. E íamos para lá. E 2 vezes no mês com esses irmãos que moram na nossa cidade, que são nossos irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos, né? É uma família com 4 crianças. E Deus foi abençoando, foi 2020, 2021. Quando a pandemia terminou, né? E a gente voltou ao normal, eu e meu marido, a gente repensou que pra gente o mais tranquilo seria nós continuarmos indo domingo sim, domingo não, para a igreja. E nesse domingo, nós fazíamos o domingo de descanso em casa e assistimos o culto no lar e fazíamos o culto no lar. Desde então, é o que nós temos feito, né? A saúde permitindo, nós vamos à igreja a cada 15 dias ao templo e nós assistimos e ouvimos durante a semana a pregação e fazemos o culto no lar com as crianças 1 ou 2 vezes na semana. Que é onde estamos agora. Mulheres Como Eu não foi feito mais na igreja, o cafezinho eu parei de fazer, desde que a minha saúde foi comprometida, e primeiro com a pandemia, né, que eu não estava mais fazendo lá, e depois quando eu decidi não fazer mais estudos ao vivo no cafezinho, não ter mais esse compromisso de dia, marcado, hora, por conta da minha saúde. Karina, por que você estava falando tudo isso? Gente, estou falando tudo isso para mostrar que nossa vida tem fases. Hoje eu tenho a plena consciência e tranquilidade que o meu lar é o meu ministério. Testemunhar de Deus para os meus filhos diariamente,
testemunhar da minha priorização em ter comunhão com irmãos na fé, encorajar irmãos na fé, ter pessoas doentes e levar comida para eles, trabalhar com as minhas mãos para a obra de Deus é muito mais clareador do que é o evangelho para eles do que ir para uma igreja e sentar num púlpito. Existem fases. Aquela fase, minha fase da adolescência, foi muito importante para mim, porque foi a minha base. Depois disso, a gente vai adequando ao que é melhor para a nossa família. Nem sempre o que é melhor para um irmão que é chamado para servir no louvor é a mesma coisa que vai ser para um irmão que é chamado para trabalhar com moradores de rua. Então, assim, nós temos que ter essa consciência que, primeiro, nós não devemos deixar de nos congregar, não devemos deixar de atender, mas nem toda casa, nem toda família é chamada para estar servindo da mesma forma. E nós temos que ser sinceras umas com as outras e exercer graça e misericórdia com o julgamento. Eu lembro que eu me sentia muito julgada na adolescência. Se eu não fosse para uma dessas ocasiões, eu estava me desviando. Então, assim, a coisa era muito intensa, era uma pressão muito grande que eu tinha comigo mesma, que hoje eu já não tenho mais. Eu lembro que eu me sentia, às vezes, chateada com alguma piada, alguma coisa que as pessoas falavam por eu estar indo menos à igreja. Mas hoje, gente, eu passei de uma mentalidade de ir à igreja e ser igreja. Gente, eu sou igreja todos os dias. Eu tento viver uma vida de santificação. Então, eu queria trazer para vocês essa visão que eu tenho aprendido nesses meus anos de vida na fé. Eu já estou aí com 24 anos de vida cristã, consciente, vamos colocar assim, né? Que é quando eu me converti aos 12 anos e eu estou com 36. Então, são 24 anos de igreja. E Deus tem amadurecido em mim esse pensamento que nós devemos ser dedicadas, nós devemos mostrar à nossa família o nosso comprometimento. Mas cada um é chamado para um chamado. O meu chamado é o meu lar, o meu chamado é o cafezinho da tarde através hoje de podcasts, nessa fase da vida que eu tô. E a vida é feita de fases, tá bom? Vamos lá, vamos à nossa oração e eu gostaria de agradecer também a todas vocês que têm orado pela minha saúde. Eu sei, eu sempre compartilho com vocês, eu tenho tido muitos altos e baixos, mas o Senhor tem me levantado em cada um deles. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá bom? Vamos à nossa oração. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de sermos membros de uma igreja viva. E nos capacita a ter a sabedoria de encorajar e servir um ao outro através de sua família, a família cristã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos por isso. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês, Deus esteja encorajando vocês e que nós possamos levantar a nossa família aos pés de Jesus todos os dias, através da nossa vida, tá bom? Um beijo e amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.